és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. A minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo, A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus coroado, venerado, tu és a majestade, que todos se prostrarão, pois tu és Senhor, o único libertador, que sara as feridas e tira toda a dor. Cristãos ao redor do mundo não podem estar numa igreja como nós estamos. Cristãos ao redor do mundo não podem ter uma Bíblia como nós temos. Cristãos ao redor do mundo, e vocês vão ver algumas imagens, vivem uma situação bem diferente da nossa. Trouxe sua Bíblia? Ah, vocês têm Bíblia. Que tal agradecer a Deus por ter Bíblia? Porque cristãos ao redor do mundo não têm Bíblia. Você já imaginou perguntar para um cristão, eu vi isso de uma criança, de um adolescente, aquela famosa época, né, de falar, o que você quer ganhar de presente se você passar de ano na escola? E a criança responder, eu queria ter uma Bíblia. Queria poder ter uma Bíblia para ler. Né? Então, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a palavra, podemos abrir, podemos ler, temos livre acesso. Obrigado, Senhor, por esse lugar lindo que nós nos reunimos para cultuar. Obrigado pelo louvor, Senhor, nós cantamos com instrumentos em alto e bom som, com a porta aberta. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Glória a Deus. Falar sobre cristãos que vivem na perseguição nos traz uma reflexão também. O que é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Ou como é que nós estamos lidando, sendo mordomos da nossa liberdade. Eu vou fazer primeiro uma introdução da Portas Abertas, depois a gente vai para a ministração. Deixa naquele slide lilás, por favor. A Portas Abertas atua cuidando de cristãos que vivem na perseguição. Aí eu vou explicar para vocês o que é perseguição. Por quê? Porque senão a pessoa fala assim, pastor, passando uma perseguição, pastor, o vizinho lá de casa para o carro no rumo da minha garagem. Aí eu chego, vou guardar o carro, não consigo manobrar, tenho que ir lá chamar o vizinho para ele manobrar o carro para eu guardar meu carro. Que perseguição que eu estou passando, pastor? Aí eu falo assim, isso não é perseguição. Pode ser admiração, não é? O vizinho gosta de você, ele quer te ver, quer te cumprimentar, por isso que ele faz isso, né? Um dia a irmã falou assim, eu estou passando perseguição. Coloquei uma lixeira nova lá na porta da minha casa, era o meu sonho, para não pôr a sacolinha de lixo na rua, comprei aquela lixeira e instalei. Quando eu vou pôr meu lixo, a lixeira não está cheia de lixo, os vizinhos tudo colocam lixo na minha. Que perseguição que eu estou passando.
Isso não é perseguição, isso é admiração. Então, a Portas Abertas é uma missão que serve os cristãos que vivem nos países onde há perseguição religiosa. Perseguição é quando a igreja é invadida, a igreja é queimada, os irmãos são presos, o seu comércio é invadido e alguém fala, por que invadiu o comércio do irmão? Porque descobriram que ele é crente, que ele tem um comércio, então eles invadiram e destruíram. Quando os jovens vão entrar na faculdade, não tem vaga. Mas como assim não tem vaga? Vaga para as crianças, ou os jovens fazem o vestibular e falam, olha, eu tenho certeza que eu gabaritei aquela prova. Aí fala, não conseguiu a vaga. Por que não conseguiu? Porque tem uma marcação no seu nome que você é cristão, cristão não tem direito a uma vaga na faculdade. Pastores são presos, pastores são mortos, são chicoteados. Parece uma coisa tão pré-histórica, tão jurássica, né, falar que um pastor foi chicoteado, mas nós socorremos pastores que foram chicoteados até arrancar o couro da costa por ser um pregador da mensagem do Evangelho. Então, isso é Portas Abertas. Pode passar no próximo slide. Como nós temos transmissão, eu acho que tem um slide aí para quem está assistindo a gente online. É um privilégio, né? Deus nos permite hoje o Evangelho ser propagado pelas lives. Então, tudo que vai ser falado aqui, os irmãos receberam um folder, os irmãos vão se cadastrar. Então, quem está online fala assim, não vou poder me cadastrar? Pode, se a pessoa acessar o site, portasabertas.org.br, letra C de cadastro, letra F de formulário, a pessoa já vai estar dentro de uma plataforma para se cadastrar. Mas os irmãos que estão aqui, todos, nós vamos pedir para vocês preencherem esse folder aí que vocês receberam, e vocês vão estar automaticamente cadastrados. Pode passar o próximo. Então, o que é perseguição? Quando nós falamos de perseguição, vocês vão ver agora a lista mundial da perseguição. A Portas Abertas faz um trabalho, há mais de 20 anos, a Portas Abertas divulga a lista mundial da perseguição, que é um mapa que classifica a perseguição religiosa. Aqui tem alguns pontos de atenção que nós precisamos ter. Um é da América. Nós temos 3 países na América. Então, quando nós falamos de perseguição religiosa, normalmente as pessoas falavam assim, isso é lá do outro lado do oceano, isso é lá muito longe da gente, né? Então, não. A perseguição já é nossa vizinha, né? Se nós formos lá para o estado do Amazonas, a perseguição na Colômbia é vizinha da Amazônia colombiana. E exatamente na Amazônia colombiana, vizinha da Amazônia brasileira, nós temos igrejas que estão sendo invadidas, que estão sendo saqueadas, pastores que estão sendo presos, jovens. Temos muito testemunho de milagre, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre, não é? Precisamos trazer isso à nossa memória. A Bíblia tem muitas histórias de milagre. Deus não mudou, o mundo mudou. As pessoas mudaram, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E nós servimos um Deus de milagre. Eu falando para os irmãos da Amazônia colombiana, eu lembrei de um rapaz que nós tivemos lá, que tentaram matar ele e acertaram com um facão no braço dele. E o pronto atendimento se negou a socorrer ele, porque ele é filho dos pastores, né? Então, os irmãos da igreja que entendem aí da área de saúde tiveram que fazer uma sutura no braço dele, e ele corria o risco de perder o braço, correu o risco de uma hemorragia, e Deus permitiu que acontecesse o atentado, mas o livrou do pior, né? Esse golpe de facão não acertou nenhuma das artérias principais ali, nenhuma das veias principais, nenhum nervo. E os irmãos da igreja, da área da saúde, que socorreram ele, que suturaram o bracinho dele, e o bracinho dele ficou bom. Deus deu um livramento, né? Permitiu o atentado, mas deu um livramento. Então, essa é a realidade dos nossos irmãos. Por ser filho do pastor, tentaram matar ele, nessa tentativa, acertaram um golpe muito cruel no bracinho dele, né? Então, os pontos de atenção dessa lista, e quem está assistindo online, essa lista está no site da Portas Abertas, essa pessoa entra lá no site, Lista Mundial da Perseguição, pode fazer o download. E para os irmãos que estão aqui e que gostam de orar, com o mapa na mão, nós temos lá também, lá na mala, tem um pacotinho de mapas, para quem falar, não, eu quero levar para colocar lá no meu quartinho de oração, para deixar na minha sala de intercessão, para deixar na minha mesa, para todo dia, quando eu for orar, eu orar por algum desses países. Irmãos, o Espírito Santo é quem toca em você para amar esses irmãos. Tem pessoa que fala assim, olha, eu lendo, eu senti desejo de orar pela Malásia. E, às vezes, a pessoa fala, eu não sei nem onde é a Malásia, eu não sei a bandeira da Malásia, mas esse nome veio na minha mente, veio no meu coração, e eu vou orar pelos irmãos que estão na Malásia. Isso é o que o Espírito Santo faz. Nós somos capazes de amar pessoas e nações que nós nunca
conhecemos ou nunca estivemos, mas quando você ora, você está dentro daquela nação. Quando você está orando por uma nação, você está dentro daquela nação. Aí os irmãos podem ver a situação da África. A África está muito marcada, a perseguição vem crescendo, principalmente por parte dos grupos radicais, Boko Haram, Al-Shabaab, Seleuc, Estado Islâmico. São grupos radicais que não toleram a fé cristã. Onde falam, ó, ali tem um cristão, eles atacam e queimam. Por exemplo, eles atacam uma aldeia e queimam a aldeia toda. Aí a pessoa fala, oh, mas tinha um cristão. Eles, para ter certeza que ele não sobreviveu, nós matamos a aldeia toda. A perseguição vem piorando, irmãos. Antes, eles entravam na aldeia, procuravam quem era cristão, levava. Depois, eles começaram a atacar famílias, depois começaram a atacar os homens, depois começaram a atacar mulheres, e agora eles estão atacando todos, cristãos e até mesmo não cristãos. Por saber que ali, imagina assim, se falasse, ó, Franco da Rocha tem muito crente, eles cercam a cidade toda e atacam a cidade toda sem perguntar, porque eles querem acabar com os cristãos. Irmãos, nada vai acabar com a mensagem da cruz. Nada vai anular a fé em Jesus Cristo. Nada vai fazer a não valer a morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz por nós, pecadores. Inexplicável o amor de Deus, né? Sendo nós pecadores, Ele morreu por nós. A nós, sendo pecadores, temos que aceitar Jesus. Isso não é uma ciência difícil de entender. Nós somos pecadores e quem é pecador, o destino é certo, é o inferno. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, aceitamos Jesus como Salvador, temos a vida eterna. Glória a Deus. A Bíblia diz que de todos os povos, tribos, línguas e nações virão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, de todas essas nações, irmãos, povos virão. Nós vamos passar a eternidade juntos, né? Vamos conhecer esses nossos irmãos quando estivermos na eternidade com o Senhor. Então, essa é a situação da perseguição. 360 milhões, irmãos. O ano passado era 345. E quando nós falávamos, né, olha, um pouco mais do que a população do Brasil. Hoje é muito mais do que a população do Brasil. São dados alarmantes, irmãos. Em cada 7 cristãos, um é perseguido. Isso é um número muito alto. E quem acompanha Portas Abertas e o nosso discurso há alguns anos, vocês vão falar, mas o ano passado você falou que em cada 8, um era perseguido. Há 2 anos atrás, estava lá no site, a cada 10 cristãos, um vive na perseguição. Imagina isso, irmãos, de todos os cristãos que existem no globo todinho, de cada 7, um vive na perseguição. Se nós fizéssemos uma dinâmica, era de separar de 7 em 7 irmãos, imagina, cada grupinho de 7 que fosse orar, 6 representam um cristão livre e um vai representar um cristão vivendo em um desses países. Oriente Médio é um foco de guerra, é um foco Irã, Iraque, Síria, são países que a perseguição é entremeada com uma guerra civil. Muitas informações não chegam pelas notícias, né? Por exemplo, as cidades bombardeadas, Bartella, Karakoche, Alepo, são cidades cristãs. E essa parte ninguém fala, né? Os irmãos vê notícia de bombardeio no Irã, bombardeio no Iraque, bombardeio na Síria. Tem uma pulseira, que é um arame farpado, e nosso olho é o olho do cristão livre, né? A gente olha, a gente fala assim, olha, irmãos, a coroa de Jesus. Porque nosso olho é livre, né? A gente vê com um olhar de cristão livre. Mas não é a coroa de Jesus, é um arame farpado de borrachinha para lembrar dos nossos irmãos que estão em campos de trabalho forçado nesse exato momento. Por serem cristãos, foram presos e condenados a um campo de trabalho forçado. E nós fizemos uma petição, que essa pulseira vem com um hashtag um com eles. Nós fizemos uma petição para recolher assinaturas e levar na ONU, para suspender o bombardeio numa área do Iraque. Porque o que estava acontecendo? Os irmãos estavam lá e as bombas estavam caindo e vitimando os irmãos. Então, foi feito um acordo de paz para que os irmãos pudessem ser retirados, um cessar de bombardeio. Alguns pastores foram visitar o pastor Faruque, lá no Iraque, e alguém perguntou, pastor, está caindo bomba aí? E ele falou, todo dia. Pastor, não é perigoso, não, a gente ir aí te visitar? Não é perigoso, não, você ficar aí? E ele fala muito assim, ele fala, olha os irmãos não vão embora, como é que eu vou embora? Eu vou ficar. Uma igreja cheia.
E eles falaram, não é perigoso isso não, pastor? Aí ele falou, qual que é mais perigoso? Ficar aqui onde cai bombas ou desobedecer à voz do Senhor? Então, irmãos, essa é a realidade dos nossos irmãos que vivem na perseguição. Aqui estão 50 países pintados, não são só 50, tem mais 23 na lista de observação. E Deus continua manifestando o seu poder de forma extraordinária. Fizeram escola bíblica dominical e perceberam um caminhão parado na rua e o pastor falou, esse caminhão está aí desde ontem, vamos avisar a polícia, tem um caminhão abandonado na esquina da igreja. Os irmãos foram embora para casa, a polícia veio e deu um alerta que todo mundo saísse, porque era um caminhão carregado com bomba, e desapropriaram todas as casas do quarteirão onde estava a igreja, e quando os peritos foram lá desarmar a bomba, um relógio que detonaria a bomba às 9 horas da manhã, que era exatamente o horário que os irmãos estariam todos dentro da igreja, o relógio derreteu os terminais e colou faltando 5 minutos para as 9 horas. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é fiel, irmãos. Quando a gente lê a história lá de Daniel, né, fala que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Parece uma coisa tão errada, né? Nabucodonosor invadindo Jerusalém, levando, mas o texto diz assim, permitiu o Senhor que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse o povo cativo. Então, algumas coisas Deus permite que aconteça. Eu não vou saber explicar para vocês por quê. Mas muitas vezes nós vemos o milagre extraordinário do Senhor em favor do seu povo, né? Então, irmãos, o nosso pedido é de oração. Está aqui esse cenário, orem por esses irmãos em cada um desses países. China, que é um país enorme, está ali na lista. Coreia do Norte ocupou o primeiro lugar durante 20 anos, e esse ano a Coreia do Norte está em segundo lugar. Aí as pessoas me falam assim, então as coisas melhoraram na Coreia do Norte? Infelizmente, não. Tem um país que conseguiu ser pior que a Coreia do Norte, é o Afeganistão. No Afeganistão, os cristãos são executados. Na Coreia do Norte, eles são presos e colocados em campos de trabalho forçado. Então, orem pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão, orem pelos nossos irmãos na Coreia do Norte, orem pelos 50 países onde os nossos irmãos estão e louve a Deus pela liberdade que você tem. Você tem liberdade para estar na igreja, você tem liberdade para ter a Bíblia, e que o Espírito Santo te mostre isso de uma forma muito clara. Vamos orar também pelos nossos irmãos na Ucrânia, nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, e vamos orar pelos nossos irmãos russos, né? E aí está um conflito que levaríamos horas para falar, a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ler em Mateus 24, mas imagine, irmãos, um soldado cristão russo, um russo convertido, sendo mandado para a guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia é um país cristão, de muitas igrejas. A Rússia é um país que não é simpática à fé cristã. Então, imagine soldados que estão se convertendo, o caos que está instalado, e os nossos irmãos dos países vizinhos da Ucrânia, as irmãs estão ficando em casa, arrumando os quartos, arrumando as salas, e os irmãos estão pegando os carros, atravessando a fronteira, carregando as pessoas e trazendo para casa. E as notícias vão passando, parece que a gente vai se acostumando, mas é uma situação muito crítica, né? E é uma situação grave, por quê? Porque a Ucrânia é um país cristão, sendo invadido por um país que não é simpático à fé cristã, que tem por aliado a China, que está ali no mapa marcado no 17º lugar da lista mundial de perseguição. Então, é muita informação, mas muita coisa que nós precisamos pensar o que é que está acontecendo no mundo. Pode passar o próximo, por favor? Então, o que é a perseguição? A perseguição ela acontece como consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. Essa é a irmã Rajaratu. A irmã Rajaratu está sentadinha ali com os 4 filhos em volta dela, lendo a palavra. Ela ficou viúva, o marido dela foi executado por pregar o evangelho. No dia que a aldeia foi atacada, ela fugiu. A Nigéria é um país muito agressivo, então a aldeia foi atacada, ela fugiu com 5 filhos e se jogaram num rio, porque era a única rota de fuga que eles tinham. E quando chegou na outra margem do rio, saiu ela e 4 filhos. Então, no mesmo dia que o marido dela foi executado, um dos filhos dela foi levado pelas águas do rio. Então, os nossos irmãos que vivem nesses países vivem muita situação difícil, muita situação extrema. Um dia uma pessoa falou assim para mim, você poderia falar sobre portas abertas e sobre perseguição religiosa sem falar de tragédia? Não tem como.
porque a perseguição resulta nisso, né? A perseguição resulta nisso. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, tudo começou com o irmão André, um jovem que ouviu a palavra do Senhor, lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer. Quem se lembra, Apocalipse 3, 2 é uma bronca para a igreja de Sardes que vivia na morbidão. E o chamado é incrível, né? Ele lendo esse versículo, ele sentiu o chamado dele. Ele falou, Senhor, eu estou vivendo na morbidão, eu preciso fazer algo para o Senhor. Aí ele fez a oração, que ele fala que foi a oração a melhor e a mais perigosa. Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer. E aí ele começou, pegou um fusquinha e começou a atravessar as fronteiras da cortina de ferro, levando Bíblia para os cristãos que não tinham Bíblias. Ele entendeu que era por isso que eles estavam a ponto de perecer. As Bíblias haviam sido confiscadas, as Bíblias haviam sido queimadas, então ele começou a levar Bíblias para os irmãos. Pode passar o próximo? Nós temos 3 livros, aí está o irmão André, eu preciso editar esse slide que diz que ele tem 93 anos, mas dia 11 de maio ele completou 94 anos, né? Então orem pelo irmão André, orem por essa fase idoso que ele está. Pode passar o próximo slide. E esse é o volume 1, está lá na mesa de materiais, onde conta a história dele viajando no Fusquinha. A oração do contrabandista, né? Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos. Agora nós te pedimos cegos policiais. Essa é a oração do contrabandista, né? Até hoje, irmãos, o nosso trabalho é atravessar fronteiras, levando Bíblias em países onde é proibido Bíblia. Como nós temos a transmissão, nós não vamos poder contar como nós levamos essas Bíblias, né? Mas nós temos as estratégias, como o irmão André escondia as Bíblias num Fusca, e talvez você diga, mas no Fusca não cabe quase nada, né? Mas ele conseguia, cabe muita coisa, porque só Fusca carrega 9 pessoas, não é? Então ele levava as Bíblias no Fusquinha, e muitas vezes os policiais pararam o Fusquinha, tiraram as caixas, revistaram o carro todo, não acharam nada, pegaram as caixas, que estava cheia de Bíblia, colocaram no Fusquinha e falaram, moço, vai logo, senão as verduras vão estragar, senão as frutas vão estragar. E lá foi a caixa cheia de Bíblia, né? E o volume 2 é esse aqui que está na minha mão, ele tem esse tom mais verdinho, fala sobre o contrabando de Bíblias na China, como que em uma única noite foi contrabandeada 1 milhão de Bíblias. E o volume 3 tem um tom mais vermelhinho, está lá na mesa, fala sobre a África. Dá para entender bem o que está acontecendo hoje na África, além daquele livro. Pode passar o próximo, por favor? Então, irmãos, nós levamos alimento também, tá? Nós socorremos os irmãos. Nós chegamos lá em Bangladesh e eles, que bom que vocês trouxeram Bíblia. Mas vocês podiam ajudar a gente com mais uma coisa? Pois não, o que vocês precisam? É que aqui 90% da população é analfabeta. Então, vamos montar uma classe de alfabetização, vamos usar as Bíblias que nós trouxemos e vamos alfabetizar os irmãos usando o Evangelho de João. Já faz discipulado e alfabetização. Aleluia, glória a Deus, né? Em Camarões, nós chegamos e os irmãos falaram, olha, nós não temos comida. Eles queimaram nossas plantações, eles nos enganaram, mandaram veneno no lugar de fertilizante e nós matamos a plantação. Então, nós damos grãos, ferramentas e ajudamos os nossos irmãos. Então, se vocês quiserem conhecer a história do irmão André, lá na mesa de materiais tem os 3 volumes. Pode passar o próximo? E aí vocês vão ver como são as igrejas, né, nos países perseguidos. No próximo slide, olha isso, irmãos. Cadê o telhado da igreja? Cadê a parede? Ali a foto está um pouquinho opaca, mas vocês receberam esse folder, não receberam? Então, olha aí, porque essa foto está dentro do seu folder. Porque eu vou perguntar para os irmãos onde é que os nossos irmãos estão sentadinhos cultuando. Aí no folder dá para vocês verem onde os irmãos estão sentadinhos assistindo o culto. Nos tijolos. Sem parede, sem teto. Na África, 2 horas da tarde, ali estão uns 40 graus na cabeça dos irmãos. E quantas horas dura esse culto dessa foto aí? 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Difícil acreditar que um culto dura 6 horas, né? Eu duvidei, até o dia que eu fui lá e participei de um culto que durou 6 horas, e os bancos eram uma tabuinha assim, sem encosto,
E quem não aguentasse ficar sentado nas tabuinhas, sentava no chão. Lá é muito comum sentar no chão, né? Cadeira não existe. Irmãos, vocês estão sentados em cadeira estofada? Tá bom aí, irmãos? Fala, tá ótimo. Tá confortável? Tá muito bom. Tem encosto? Tem encosto. Irmãos, isso é um ponto de atenção para mim, que a liberdade fez com a gente. Quantas horas a gente aguenta ficar num culto para ir embora feliz, sem ficar com raiva do pastor? E os irmãos lá, 40 graus, sem telhado, sem parede, sentado num tijolo. Eu duvidei, mas até o dia que eu fui lá e participei do culto, que durou 6 horas. E um irmão estava desfalecendo, porque lá ninguém cochila na hora do culto, né? E nem levanta, nem bebe água, nem vai no banheiro. Um culto de 6 horas, pouquíssimas, raríssimas pessoas levantaram e deram uma saidinha. E aí eu vi um irmão desfalecendo. E eu falei, ele está passando mal. E os irmãos falaram, ele veio de madrugada, andou não sei quantas horas, quilômetros para chegar no culto, e ele está desmaiando de fome, de desnutrido. Aí eu falei, gente, leva o irmão lá, dá um lanchinho para ele. Aí eles falaram, ele não aceita. Ele só vai comer quando o culto terminar. Então, quando eu falo que o culto dura 6 horas, é muito raro o pessoal falar, aleluia, glória a Deus, um culto de 6 horas. Mas eu acho que é porque as pessoas ficam com medo, né? Fala, vai que o pastor gosta dessa ideia, né? E inventa de fazer um culto missionário aí de 4 horas de duração. Aleluia. Então, irmãos, olha que perigo, o que a liberdade fez com a gente, né? A gente que é livre, nós poderíamos ficar aqui cultuando 4, 5 horas, poderíamos cantar 3, 4 horas, poderíamos ter 2 pregações de 1 hora. Não, nessa hora ninguém fala aleluia mesmo. 2 pregações de 1 hora cada, mas nós poderíamos fazer, não poderíamos? Só que nós nos limitamos ao quê? 1h30, 2 horas, no máximo, é a maioria de todas as igrejas no Brasil, o culto é de 1h30, 2 horas. Então, misericórdia de nós, né, irmãos? Misericórdia porque nós temos total liberdade e nós estamos assim. Agora nós vamos para a palavra. Abra a sua Bíblia, agora é aquele slide da palavra. Louvado seja o Senhor. Sim, deixa eu aproveitar e falar da ficha. Já que mostrou a foto aí do folder, enquanto os irmãos estão abrindo Mateus 24, nesse folder aqui tem essa ficha. Obrigado, que eu já ia esquecendo de falar, o slide me lembrou. Então, a gente pede para todos os irmãos, todos, independente se você vai comprar ou não, você preenche essa ficha. E você vai entregar na mesa lá fora. O folder é seu, tá bom? Você preenche a ficha, nós vamos destacar, você leva o folder, tem a foto da igreja, tem a fotinha do irmão André no Fusca, isso é seu. Mas essa ficha você entrega lá na mesa. E se porventura você comprar alguma coisa lá, você vai ganhar 1 ano de revista. A portas abertas, todo mundo que entregar a ficha hoje já leva a sua revista hoje, tá bom? Você entrega a sua ficha lá, os irmãos que entregaram já ganharam sua revista. Então, você entrega a sua ficha, ganha a revista hoje para você ler. Essa está falando sobre o Afeganistão. E todo mundo que entregar a ficha ganha a revista. E, se você adquirir algum produto, vai chegar 1 ano de revista na sua casa. Amém? Agora nós vamos para a palavra, depois nós voltamos para os slides. Glória a Deus. Então, nós vamos falar para os irmãos sobre a igreja perseguida, sobre a perseguição religiosa. E, para introduzir esse assunto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 24. O que está acontecendo em Mateus 24? Nós estamos às vésperas de Jesus ser preso e crucificado. E os discípulos se reúnem com Jesus curiosos, e eles vão fazer uma pergunta para Jesus. Eles falam, Senhor, nos conta quais serão os sinais dos fins dos tempos. Como é que nós vamos saber que os fins dos tempos estão próximos? E no versículo 4, Jesus começa a responder os discípulos. Mateus 24, 4, Jesus respondeu e disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo o quê? Eu sou o Cristo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Enganarão a muitos. Versículo 6. Vocês vão ouvir falar de guerras.
Ficou diferente ler esse texto, né? Nós líamos esse texto antes da Ucrânia com a Rússia, era diferente. Agora, olha isso. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. E um dia uma irmã falou para mim, eu estou tão assustada vendo falar dessa guerra aí. Será que essa guerra vai para outros países? E será que essa guerra chega aqui? Eu falei, irmã, Mateus 24:6 para você, tá? Para todos nós, né? Porque Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerras, mas não se assustem. Olha aí, ó. Não vos assusteis. Versículo 7, continuando no 6. Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Olha que interessante, Jesus é tão lindinho, né, irmãos? Ele falando isso para os discípulos. Olha o que ele diz, nação contra nação é uma bandeira contra outra bandeira. Uma bandeira russa contra uma bandeira ucraniana, por exemplo. Mas haverá reino contra reino. Não é nação, é reino. São impérios, potências, vários países aliados, os países do Oriente, os países do Ocidente, são os reinos aliados e um contra o outro. Haverá fome. Muito triste, né, irmãos? Muitos lugares do mundo têm fome, no Brasil tem fome. Nós temos regiões no Brasil em estado de miséria. Sabe o que é fome, irmãos? Não é vontade de comer, não mistura as coisas. Se você está aqui na igreja pensando na janta que está lá na sua casa te esperando, ou que você vai comer depois do culto, e a barriga faz brum, brum. Isso não é fome. Isso é vontade de comer. Porque você almoçou hoje, você tomou café, você comeu alguma coisa antes de vir para a igreja. Fome é quando a pessoa não comeu nada hoje, não comeu nada ontem, não tem nada para comer e não sabe quando vai ter. Isso que é fome. Fome dói. É muito triste a fome, né? E Jesus diz para os discípulos que teria fome. Pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Versículo 9. Então, vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão. Jesus falando isso para os discípulos. Eu acho esse texto tão pesado e tão complicado ler para a igreja, porque os irmãos vieram para o culto domingo, se arrumaram, se prepararam, vieram para louvor sensacional, maravilhoso. Aí olha esse texto, é um texto pesado, é um texto triste. Irmãos, quem que quer ouvir isso? Vocês serão odiados, perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Misericórdia, ninguém quer isso não. Aquele mapa que eu mostrei para os irmãos, 360 milhões, 50 países, mais 23 na lista de observação, 26. 23 era o ano passado, esse ano 26. São 76 países, são 360 milhões de cristãos, em cada 7 cristãos, um está sendo perseguido, odiado, e muitos estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. Irmãos, a perseguição, o apóstolo Paulo explica bem explicadinho. Ele fala, não me meti em assuntos da vida alheia, nem cometi nenhum crime e nenhum delito, mas pelo fato de anunciar a mensagem do evangelho, fui colocado em cadeias e em prisões. E isso está acontecendo com aqueles irmãos nossos. E Jesus, em Mateus 24, está falando com os 12 apóstolos. E se nós fôssemos fazer um estudo dos 12 apóstolos, nós vamos ter uma surpresa desagradável. Dos 12 apóstolos, 11 morreram martirizados. Somente João morreu de morte natural. Provavelmente bem idoso. Mas tentaram matar ele também. Não sei como foi os detalhes, mas João foi colocado no caldeirão de óleo quente e, milagrosamente, ele sobreviveu desse atentado contra a vida dele. E o único dos 12 que morreu por idade, idoso, velhinho, foi João. Todos os demais foram martirizados. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Próximo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Misericórdia.
Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Irmãos, eu sempre digo, estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Devore a Bíblia. Devore a Bíblia é uma palavra que a gente usa muito no meio dos cristãos perseguidos. Porque eles não têm Bíblia. Quando tem a Bíblia... Irmãos, imagina isso, uma Bíblia dividida em fascículos. O pastor tem uma única Bíblia para distribuir para todos os irmãos. Então, ele começa a partir a Bíblia e fala assim, você vai levar Mateus, tá bem? Está com você, Mateus. Cuida de Mateus. Você leva o Lucas, vai ficar com você. Gálatas vai ficar com a senhora. E o pastor sai distribuindo a Bíblia. E a irmã lê Gálatas... E quando ela termina de ler, ela lê de novo, 2, 3, 4, 5, para memorizar. Aí alguém fala assim, ai, meu sonho era ler Romanos. Com quem que está Romanos? Poderia trocar comigo? Eu queria ler Romanos. Irmãos, nós não sabemos o que é isso, irmãos. Nós temos várias Bíblias em casa, a gente escolhe que Bíblia vai levar, a gente tem a Bíblia para estudo, a gente tem a Bíblia para... É raríssimo você perguntar e as pessoas falar, eu tenho só uma Bíblia. É muito raro, a maioria tem mais de uma Bíblia. E temos a tecnologia hoje que nós temos os aplicativos com as Bíblias que abrem várias versões em vários idiomas. Nos países perseguidos, a internet é fechada, irmãos. Se você colocar no seu celular Evangelho de João, não encontrado, Bíblia Sagrada, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para a perseguição religiosa. Ela está acontecendo lá na história da igreja, na época de Jesus. Esse texto é antes de Jesus ser crucificado e está acontecendo hoje. E, às vezes, as pessoas acham que isso não é realidade. Tem pessoa que fala, é um livro que está lá que você está contando? É um filme que você... Não, irmãos, eu estou falando o que está acontecendo hoje nos países perseguidos. E nós usamos muito essa expressão, abra os olhos para a perseguição. Sabe quando existe uma situação, mas a gente quer fazer de conta que não está acontecendo? Irmãos nossos, eles choram quando ganham uma Bíblia. Eu vi uma senhora em Bangladesh ganhando uma Bíblia. E sabe aquelas pessoas que desembrulham o presente sem querer rasgar o papel? Que tem gente que rasga o papel assim, né? Mas sabe aquela pessoa que vai tirando com todo cuidado, que quer deixar o papel intacto? E essa irmã foi desembrulhando, desembrulhando. Quando ela tirou a Bíblia, ela beijou a Bíblia e demorou com os lábios assim encostados na Bíblia e chorando. Porque era a primeira vez que ela ganhava uma Bíblia para ser dela. Por se multiplicar a iniquidade. Volta o anterior, só para eu... Isso. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muito. Por isso que eu comecei a falar para os irmãos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, decorem a Bíblia. Porque só vai ser enganado quem não conhece a Bíblia. A perseguição, irmãos, ela vem quando começa um esfriamento de estudar a Bíblia. As pessoas começam a parar de estudar a Bíblia. Aí a perseguição chega e engana, porque o povo não sabe Bíblia. Vamos para o 12. Aleluia, glória a Deus. Essa é a pior notícia, irmãos. Pior que a fome, pior que a guerra, pior do que nação contra nação, pior do que reino contra reino. Essa é a pior notícia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Tem uma versão bíblica que diz, o amor de quase todos se esfriará. Se você lê isso com olhos espirituais, com entendimento espiritual, você fala, esse versículo é a pior notícia. É pior do que a fome, é pior do que a guerra, porque se o amor esfriar, as almas vão para o inferno. E essa é uma mensagem que não pode deixar de ser pregada. É triste falar sobre isso, não é gostoso, não. Mas as pessoas que não mantêm sua vida de santidade com Deus, as pessoas que não são salvas, as pessoas que não aceitam Jesus, e aqueles que deixam a fé esfriar, Deus fala que Ele não tolera a morbidão, né? Então, essa é a pior notícia, porque o amor dos que se esfriam quer dizer que eles vão ter a condenação eterna, não vão ter a salvação eterna. Se morre na guerra, mas morre fiel ao Senhor, está no céu. Morre nas tragédias, mas está fiel ao Senhor, está no céu. Morre de pestes. Quantos irmãos, meu Deus, a igreja viveu um luto. Quantos irmãos nossos e quantos familiares nossos foram vítimas da pandemia, mas morreram fiéis ao Senhor. Estão na eternidade nos aguardando. Né? Mas agora o amor de quem se esfriar, aí a notícia é pior. Aí a notícia é pior. Irmãos, esse texto, como eu avisei, é um texto pesado, é um texto difícil, mas é um texto real, e é isso que está acontecendo em 76 países com 360 milhões de cristãos. Mas o versículo 12 é o versículo que vai nos alegrar, o 13 é o versículo que vai nos alegrar e nos encher de esperança, amém? Versículo 13.
Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos traz esperança, irmãos. Em meio ao caos, em meio à tragédia, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à guerra, em meio a todas as situações horríveis, a palavra do Senhor nos traz esperança, a palavra do Senhor nos fortalece. Nós devemos ter os nossos olhos fixados em Jesus. Irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus, não está nesse mundo. A esperança nesse mundo, ela perece, porque tudo nesse mundo vai perecer. Então, se a nossa esperança estiver no mundo, aconteceu alguma coisa ruim no mundo, a nossa esperança ficou ruim, né? Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Fácil? Não é fácil. É difícil você viver a situação complicada, viver a tragédia, viver os problemas, mas é isso que a palavra de Deus nos desafia. Ter os nossos olhos fixados em Jesus, ter a nossa fé firmada na cruz, permanecer fiel, permanecer com o amor, aquele amor queimando no coração, pela salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que vivem na perseguição, eles são felizes. Eles cantam, eles celebram em meio ao caos. Nós ouvimos coisas dos nossos irmãos que nos impressionam. Se nós continuarmos aqui na sequência bíblica, nós estamos em Mateus 24, agora pode voltar para mim o slide e deixa aquele da igreja que está sem teto e sem parede. Obrigada. Se nós voltarmos aqui para o texto bíblico, depois de Mateus 24, vai ser a prisão de Jesus, crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, Jesus falando para eles a grande comissão, e eu sou fascinada pelo texto da grande comissão de Mateus 28, porque tem uma introdução, né? Quando Jesus se manifesta aos discípulos em Mateus 28 para deixar a grande comissão, que é o ID, que é o texto-chave da missão da igreja, ele começa dizendo assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Por que Jesus começa essa fala assim? Porque é Jesus ressurreto. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus aparece ressurreto para falar para os discípulos e para dar uma ordem, que era a missão da igreja, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, por causa disso, firmado nisso, baseado nisso, vão. Pregue o evangelho, anunciem, ganhem as almas, né? Irmãos, a igreja existe para ganhar almas. A igreja existe para propagar o reino de Deus. A igreja existe para ser luz em meio às trevas. Eu tenho alguns textos que me fascinam na Bíblia, um deles é Ruth e Noemi. Irmãos, o Senhor te chama para ser um resplendor da glória do Senhor, para que as pessoas que te conheçam falem: eu quero servir o Deus que você serve. É muito lindo isso, porque Noemi fala: eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E Ruth fala: não vou. Onde você for, eu vou com você. O seu Deus vai ser o meu Deus. O que você tiver para comer, eu vou comer. Onde você dormir, eu vou dormir. E que Deus faça justiça contra mim, se não for a morte que me separar de ti. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu falo: não, essa Noemi era uma mulher de Deus. Ela tinha algo que demonstrava Deus, porque em meio à tragédia, sem ter nada, ela fala: eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. Ela não tinha nada material, mas Ruth enxergou o espiritual. Ruth enxergou o Deus que aquela mulher servia em meio... Os irmãos entendem a diferença que Deus faz na vida de Noemi? Ela era uma mulher que tinha vivido uma tragédia. Ela era uma mulher que estava vivendo uma situação extremamente desprezível. Mas Ruth, olhando para ela, via na vida dela Deus em meio ao caos. E Ruth acompanhou Noemi, e os irmãos já sabem a história. Deus nos chama para ser essas pessoas, irmãos, que as pessoas olhem para a gente e falem assim: eu vejo Deus na sua vida em meio ao caos. Eu vejo Deus na sua vida em meio aos problemas, em meio às tragédias. Dá para ver que tem algo diferente na sua vida. O mundo clama por Jesus, irmãos. O mundo carece de uma palavra de esperança. O mundo está desesperado, porque nada preenche aquele vazio que só a salvação em Cristo Jesus preenche. E nós somos chamados a ser luz em meio às trevas, em meio ao caos. E os discípulos recebem essa ordem, e a igreja existe para isso, para fazer a obra missionária. E Jesus, quando conclui a grande comissão, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus.
Dali os discípulos ficam reunidos, Pentecostes, para receber uma unção especial do Senhor, que desse uma força dinâmica para sair dali pregando o Evangelho. Eles são revestidos do Espírito Santo e saem pregando, e a Bíblia ensina que eles pregam com ousadia e intrepidez. Uma das primeiras cenas que acontece após o Pentecostes é quando Pedro e João estão indo para o templo e tem um homem pedindo esmola. E o homem está ali, dá um dinheirinho, e Pedro e João enfiam a mão no bolso, e não tem nada, não tenho prata, não tenho ouro. Mas eles tinham acabado de ser revestidos do Espírito Santo. Aí eles falaram, o que eu tenho, o que eu estou cheio, o que está transbordando, eu te dou. Vem cá, em nome de Jesus, levanta e anda. Pegaram o homem pela mão. Esse homem era extrovertido, porque o texto diz que ele ficou correndo, saltitando, pulando para lá e para cá. Por causa disso, Pedro e João foram presos, levados perante as autoridades, apanharam e foram ameaçados, porque criaram um tumulto, até que alguém chega e cutuca as autoridades e fala, olha, cuidado, aquele homem pedia esmola ali, aleijado, há mais de 40 anos que ele ficava ali, e ele nasceu paralítico, e o homem está correndo para lá e para cá, então não tem como negar que o milagre aconteceu, aleluia. As autoridades ameaçaram Pedro e João, bateram em Pedro e João, soltaram Pedro e João e falaram, parem de pregar essa mensagem. Eles reuniram com a igreja, oraram, e a oração está lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 4, 5, eles orando, Senhor, nos enche de ousadia e intrepidez para continuarmos pregando a mensagem do Evangelho. Esse é o primeiro, é o marco inicial da perseguição. A primeira vez que duas pessoas são presas e apanham por causa de pregar o Evangelho. Na sequência, Estevão, em Atos, no capítulo 7, versículo 54, se eu não me engano, diz que as autoridades rangiam os dentes de raiva de ver Estevão pregando a mensagem do Evangelho. Aleluia! Estevão era um jovenzinho que pregava com ousadia e com intrepidez. O que fizeram com Estevão? Apedrejaram. E qual é a oração que Estevão faz? Jesus, lá na cruz, fez uma oração bem parecida. Estevão aprendeu com Jesus. Jesus orou, Pai, perdoa-os que eles estão fazendo comigo. Eles não sabem o que estão fazendo. E Estevão ora isso. Estevão ora, Senhor, eles estão me apedrejando. De todos os pecados que eles cometeram, não cobra deles esse pecado de estar me apedrejando. Sabe, irmãos, nós aprendemos muito com um cristão perseguido. Lalane foi uma viúva que eu conheci, que o marido dela era um pastor e foi executado por pregar o Evangelho. E a Lalane falou assim para mim, Deus lá do céu olhou para mim e confiou em mim, que se meu marido fosse executado, eu permaneceria fiel, glorificando ao Senhor. A Lalane, hoje, ela trabalha acolhendo viúvas vítimas da perseguição. Ela falou, Deus confiou na minha vida para eu orar, porque o meu sonho é quando chegar lá no céu, eu vou encontrar com o meu marido e vou falar, os homens que te mataram se arrependeram, aceitaram Jesus, se converteram, foram fiéis e foram salvos. Glória a Deus. Eu ouvi isso várias vezes já, irmãos, de cristãos perseguidos. Eu estou orando para que aqueles que mataram meu pai se arrependam e se convertam, e que lá na glória, aqueles que mataram meu pai convertidos possam estar conosco na eternidade. Glória a Deus. Um homem mau assistiu o apedrejamento de Estevão, e esse homem mau falou, gostei, é isso que eu vou fazer. Eu vou sair daqui, vou prender os cristãos, perseguir os cristãos, matar os cristãos. Onde eu souber que eu tenho cristão, eu vou atrás. Esse homem era um homem culto, muito estudado, conhecedor da lei e zeloso pela lei. E Deus pegou esse homem e lançou ele por terra. E ele se converte quando é lançado por terra. Deus faz isso, né? Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, e Deus vem, não está tudo certo, não. E o homem mau chamado Saulo se converte, se torna em Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho, e Paulo vive a perseguição. Se nós fôssemos ler lá em Atos 12, Paulo fala o currículo em 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não estiver dando o endereço errado, o apóstolo Paulo fala o currículo dele, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes ele foi açoitado de varas. Ele fala que por 5 vezes ele levou 40 chibatadas. Irmãos, por 5 vezes, 40 chibatadas por pregar o Evangelho. E ainda lá fala, né, que quando recebia 40, uma era de misericórdia, então era só 39. 3 vezes açoitado de varas. Quantos naufrágios ele passou por anunciar a mensagem do Evangelho. Quando ele se converte,
que ele fica cego ali no episódio que cai, é conduzido pela mão, é levado para a cidade de Damasco, hospedado na casa de um homem, lá na rua direita. Deus manda Ananias ir lá orar por ele, e no texto diz assim: eu já mostrei para ele tudo que ele vai padecer por amor ao meu nome, me servindo, sendo minha testemunha perante as autoridades e o pregador do evangelho para os gentios. Que convite, né? Já pensou fazer um convite assim, quem quer aceitar Jesus? E depois fazer um convite, irmãos, alguém aqui quer aceitar o ministério? Deus vai mostrar para você tudo que você vai sofrer, tudo que você vai padecer. Não é muito convidativo isso não, né? Mas Paulo se converte nesse contexto, Deus mostrando para ele tudo que ele sofreria por pregar a mensagem do evangelho, né? Então Paulo, ele é o escritor que mais escreve sobre a perseguição. Quando ele escreve para os irmãos de Corinto, no capítulo 1, ele fala: irmãos, não quero que vocês ignorem as aflições que passamos na província da Ásia. Foram tantas que nós chegamos ao ponto de perder a própria esperança, porque havia sobre nós a sentença de morte, mas Deus nos livrou. E continuará nos livrando por causa da oração dos irmãos. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, irmãos. E quando eu venho falar essas notícias sobre os cristãos perseguidos, eu sinto uma afinidade com esse texto, falando: irmãos, eu não quero que os irmãos fiquem sem saber o que está acontecendo. Nigéria, essa semana, essa foto é da Nigéria, e essa semana nós recebemos 2 notícias da Nigéria. Na verdade, 3. Primeiro, a irmã Deborah era uma irmã que fazia faculdade e ela fazia uma célula na faculdade. E ela foi morta de uma forma muito cruel, porque descobriram que ela era uma cristã e que ela tinha uma célula, um grupo de evangelismo na faculdade. Nós ainda estávamos lamentando a morte da Deborah e chegou uma outra notícia. 20 cristãos foram presos, foram cercados e foram mortos por serem cristãos e por não negar a fé. Eles prendem os irmãos e falam: nega a fé. E os irmãos dizem: não podemos negar, porque Jesus morreu por nós. Nós não vamos negar a fé. Então, irmãos, o que nós mais precisamos é de oração. Hoje mesmo nós vamos orar. E quando você ora aqui, a sua oração já está lá. Você pode orar hoje pelos nossos irmãos da Nigéria e sua oração vai chegar lá hoje para fortalecer os nossos irmãos que vivem na Nigéria. É nossa família na fé. Irmãos, só a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós que permite isso. Nós somos a mesma família e nunca nos vimos, mas parece que a gente já se conhece tem tanto tempo. E eles que estão lá no outro país, a gente sente, eles são nossos irmãos, parte da nossa família. Mas eu nunca vi, eu não sei o nome, mas eles são parte da nossa família, né? Pode passar o próximo slide, porque além de eles cultuarem numa igreja assim, ó, sem teto e sem parede, acontece outras situações, por exemplo, como essa. No Egito, ficou proibido construir igreja e proibido reformar a igreja. Imagina, irmãos, o governo vem, fiscaliza, fotografa, documenta e fala: olha, não pode mexer nada, não pode nem reformar, nem construir. No decorrer dos anos, a igreja fica sucateada. Os irmãos tiveram que ir para uma caverna. Dá para perceber as pedras ali? Ó, os irmãos estão dentro de uma caverna. Aí, quando eles falaram assim: ó, vocês vão visitar uma igreja que está na caverna. Aí a gente falou assim: deve ser uma caverninha pequena, né? Vai de carro, pega uma estradinha, vai acabando, depois entra numa gruta. E passa o próximo slide, ó. 1000 pessoas dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. 1000 pessoas. E um rapaz começou a esculpir nas pedras. Eu falo que Deus deu o dom de Bezalel para ele. Ele falou: peraí, pastor, tem um buraco ali, eu vou fazer o gabinete pastoral. Tem outro buraco ali, eu vou fazer uma sala para as crianças ter aulinha. E começou a trabalhar. E olha só lá na frente o que eles fizeram. Agora, irmãos, lá em cima, perto do holofote, para o canto de lá, ó, desce. Não, o contrário, para lá em cima. Volta para o tamanho normal. Volta para o tamanho. Isso. Lá onde está aquele holofote, exatamente aí, ó, a escada para entrar na igreja, tá vendo? Olha aí que é a escada. Lá em cima tem um buraco na pedra e os irmãos descem essa escada para chegar na igreja. Irmãos, entendem que nada vai parar a mensagem do evangelho? Nada vai deter, né? O inferno não pode resistir ao poder do avanço da igreja. A igreja avança. Irmãos, pessoas se convertem lendo uma página da Bíblia. As pessoas se convertem, elas sonham com o pastor. Sonham com a roupa dele, com o sapato, a meia, o óculos, o cabelo, tudo assim. Aí o pastor está andando na rua, a pessoa avança nele
Quem é o Senhor? O Senhor estava no meu sonho. Eu estava desesperado no meu sonho. Eu sentia um pântano onde eu afundava. E o Senhor abria um livro, lia, e eu flutuava do pântano e sentia paz no coração. Que livro que o Senhor tem para ler para mim? As pessoas se convertem assim, irmãos. Porque se o pastor for lá pregar, eles matam o pastor. Então, Deus faz eles sonharem, e eles vêm e abordam a pessoa e falam assim, no meu sonho, Alá me mostrou que você tem um livro, que quando você lê esse livro, eu sinto paz. Que livro é esse? Aí o pastor fala, realmente eu tenho um livro, que quando eu ler, vai tocar seu coração. E o pastor começa a ler a Bíblia e a pessoa converte assim, irmãos. Assim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A conversão, ela é algo incrível. Quando a pessoa tem sede de saciar a alma, Jesus se revela para ela, né? Louvado seja o Senhor. Pode passar? Glória a Deus. Então, são situações assim muito difíceis. Jesus, orando pelos discípulos, ele disse, não rogo que os tire do mundo. Porque quando a gente vê tudo isso, né? Aí Jesus orou, não é para tirar do mundo, mas é para livrar do maligno. Então, o pedido de oração, eles pedem muito, né? Eles pedem muito, orem por nós, para que haja o que houver, nós possamos ficar fiéis ao Senhor. Então, de uma lista de pedidos que nós faríamos, guarda esse no seu coração. Senhor, ajuda os nossos irmãos que vivem lá a continuarem fiéis ao Senhor. É o pedido que eles fazem. Pode passar o próximo. Aqui é para pedir para os irmãos orarem pelos cristãos presos. No Irã, nós temos muitos cristãos presos condenados à morte e à execução, porque é considerado crime de alta traição para o governo. Os países dominados pela Sharia, quando captura um cristão, ele é considerado traidor, porque ele está fazendo algo contra a lei do país. Irmãos, a perseguição ela acontece de duas maneiras. Ou grupos radicais, que eu já mencionei aqui várias vezes, grupos radicais que não aceitam a fé cristã, atacam os cristãos porque a religião deles, eles são contra os cristãos. Ou o governo, quando o governo não aceita a fé cristã, é o caso do Irã. No Irã é crime ser cristão. Você consegue imaginar isso? A lei do país diz que se você for capturado com uma Bíblia, você cometeu o crime de alta traição, porque você tem um livro que o governo proíbe ter. Passa o próximo slide para vocês conhecerem o pastor e a pastora Shamira, pastor Vitor Tanhas, foram condenados à execução pelo crime de alta traição por pregarem o evangelho no Irã. Durante a pandemia, eles foram para o presídio, começou a morrer muita gente de Covid no presídio, o governo iraniano mandou voltar para casa, ficar em prisão domiciliar para depois, mas já condenados à execução. E eles conseguiram fugir. Em meio a essa prisão domiciliar, eles fugiram e hoje eles estão como refugiados na Europa. Continuam condenados à execução. Se o Irã conseguir pegá-los, eles são decapitados ou mortos, fuzilados por pregar o evangelho. Mas hoje vivem como refugiados. Então, orem pelos nossos irmãos. Nós oramos 9 anos por uma mulher. O nome dela era Asia Bibi. O nome dela é Asia Bibi. Ela ficou 9 anos presa no Paquistão pelo crime da blasfêmia, porque ela falou de Jesus. E, graças a Deus, hoje ela é uma refugiada também, vivendo na Europa. Milagrosamente, ela foi solta, condenada à morte, mas foi solta, e nós conseguimos tirá-la. Então, esses irmãos é para nós agradecermos a Deus. De todos que nós oramos, esses, Deus deu o escape. Pode passar? O próximo é sobre a Eritreia. Nós temos 930 cristãos presos, condenados à prisão por causa de ser cristão. E lá na Eritreia, a prisão, a cela, é o container. O banheiro é um baldinho, e nós ajudamos a irmã Ellen Berrani. Pode passar o próximo slide que vai aparecer ela. Essa é a irmã Ellen Berrani. Tem o livro dela lá, chama Canção da Liberdade. Ela cantava. Ela era do louvor, ela cantava, evangelizava as pessoas, gravava, entregava as músicas para as pessoas e falava, se você gostar, vai para a igreja domingo, tem mais. Que forma interessante. Hoje seria, acho que, podcast, né? Manda para a pessoa a música, fala, escuta essa música, gostou? Vamos comigo para a igreja domingo que tem mais. Foi a estratégia que Deus deu para ela para evangelizar. 3 anos presa num container, porque ela falou, eu não vou parar de louvar e não vou parar de evangelizar. E o banheiro era um baldinho no canto do container. E, estando presa, ela louvava, por isso que o livro chama Canção da Liberdade, e evangelizava. E lá no livro conta
como que ela fazia para que um versículo da Bíblia passasse de container em container e ela evangelizava. Louvado seja o Senhor. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos muitas vezes, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Muitas vezes, realmente nós ficamos abatidos, mas nós não seremos destruídos. Texto que o apóstolo Paulo envia aos irmãos de Corinto. Pode passar o próximo, já estamos terminando, irmãos. Dá só mais um clique que vai entrar a foto das mulheres de Bangladesh. Essas são as mulheres que ficaram penduradas pelo cabelo. Descobriram que elas eram cristãs, penduraram elas pelo cabelo, falaram, nega Jesus. E essas mulheres produziram uma pérola. Elas falaram assim, nós não podemos negar Jesus, porque ele ficou pendurado numa cruz por nós. Então, nós podemos ficar penduradas pelo cabelo por ele, porque ele era o Filho de Deus, e não foram aqueles pregos que seguraram ele, foi o amor que ele tinha pelas nossas almas. Como é que nós vamos poder negar a Jesus, se ele, sendo Filho de Deus, morreu por nós? Depois elas foram tiradas e jogadas no aterro sanitário, literalmente. Elas foram chamadas de lixo da sociedade, porque elas eram cristãs. Portas Abertas foi lá, socorreu essas mulheres. Passa o próximo slide. Nós levamos para elas essa pulseira, chama Pulseira do Fortalecimento. Passa o próximo, depois você volta. Isso, essas são as mulheres lá de Bangladesh. 30 mulheres, hoje líderes da igreja, que foram socorridas por Portas Abertas, que foram tiradas lá do lugar onde elas tinham sido amarradas e jogadas no lixo, e hoje elas são obreiras da igreja lá em Bangladesh, e elas estão com um bracinho assim, porque elas ganharam essa pulseira. Então, elas estavam com o bracinho cantando. E o que elas cantavam? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. E aquilo doía no meu coração, porque eu sabia o que tinha acontecido com elas, e elas cantando, te agradeço, te agradeço, te agradeço. E nós levamos essa pulseira para elas, e elas estão com um bracinho, porque nós falamos que nós vamos nas igrejas, contamos os testemunhos e pedimos oração. Então, elas fizeram assim, para agradecer os irmãos que oram por elas. Volto um slide para vocês conhecerem a Pulseira do Fortalecimento. Para quem conhece o livro Sem Palavras, é a mesma dinâmica, né? Nós pegamos o Salmo 23 e colocamos cada uma dessas pedrinhas aqui, é um versículo do Salmo 23. É uma pérola preciosa para você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem a pedrinha verde. Deitar-me fazem verdes pastos. Depois tem a pedrinha azul, leva-me para junto das águas tranquilas. Pedrinha transparente, refrigera a minha alma. Então, cada pedrinha é um versículo do Salmo 23, né? Vara e cajado, lilás, preparas uma mesa, ou amarelinho, unges minha cabeça com óleo, vermelho, cor do amor, bondade e misericórdia. A última pedrinha é cor de ouro. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa foto é uma página da Bíblia que nós tiramos lá no norte de Camarões, está em francês, o norte de Camarões fala francês, porque nós levamos essa pulseira também para as viúvas lá de Camarões. Pode passar? Pode passar esse. Aí o bracinho das irmãs lá de Camarões, essa é da República Centro-Africana, recebendo as pulseiras. Pode passar? Chama Pulseira do Fortalecimento. Irmãos, dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Deus é bom, né? O último slide, eu queria convidar vocês a orarem pelos irmãos. Essa irmã disse essa frase, né? Nenhum cristão deve passar pela perseguição sem a oração da igreja na face da terra, sem a igreja que existe no mundo. Eu mudei essa frase, irmãos. Eu falei, nenhum cristão deve passar por tudo isso que vocês ouviram sem a minha oração. Que é muito cômodo, né, falar sem a oração do outro, sem a oração dos outros lá do mundo todo, não, sem a minha oração. Nós precisamos, no mínimo, ter um compromisso de orar por eles. Então, que o Espírito Santo fale com você, que tudo que você ouviu nessa noite sejam sementes que caiam no seu coração, em terra fértil, que dê frutos que permaneçam, que a sua fé seja avivada nessa noite, que você se lembre que você serve um Deus que é um Deus de milagre, que você valorize a liberdade que você tem, leia a Bíblia, estude a Bíblia, não falte da igreja, irmãos, porque cristão perseguido não falta, a gente escolhe se vai no culto ou não. Cristão perseguido não existe escolher se vai no culto ou não.
Então, valorize a liberdade que vocês têm. Enquanto temos, né, façamos bom uso da nossa liberdade. Deus abençoe. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Porque O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo.